Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Olá, amigos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Estudo do Evangelho no Lar, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes vamos fazer uma prece, harmonizando os nossos pensamentos para mais esse estudo, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Amigo Jesus, abençoe o nosso estudo, que a nossa mente e coração estejam receptivos para mais um ensinamento do Teu Evangelho e pedimos aos benfeitores espirituais que nos ajudem nessa tarefa. Que assim seja. Vamos falar de caridade, o que é preciso para a salvação do homem. Então, bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade, nos fala Emmanuel. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverás. E aí a gente já começa a ter um entendimento, o quanto é difícil a prática da caridade. E quando a gente pensa que a caridade é só aquela esmola que damos, aquele prato de comida que damos ao outro, não, ela é muito mais profunda do que aquele simples ato que fazemos de dar uma esmola, de passarmos e dar uma esmola, que às vezes não fazemos tão espontaneamente. Por isso que Jesus narra para esse doutor da lei a parábola do bom samaritano, contando a história daqueles 3 homens que vão caminhando, passam pelaquela estrada, mas que ali naquela estrada tem um homem que está agonizando ali na beira da estrada e necessitando de ajuda. E ele conta essa parábola para o doutor da lei. Quando ele termina, ele pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Só para que a gente tenha uma ideia, o quanto é difícil para nós. Esse espontaneamente é que essa prática dessa virtude, ela vem de dentro, vem do nosso coração. Nós não pensamos,
Não vamos pensar, será que eu faço, será que eu não faço? Ah, eu agora não posso, estou com pressa. E a gente dá uma porção de desculpas justamente para não fazer. Mas toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. São duas virtudes que nós precisamos aprender ainda, né? Que são as virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Agora, o egoísmo e o orgulho, esses estão presentes no nosso dia a dia, né? Por isso, nos seus ensinamentos, Jesus nos aponta essas duas virtudes, né? Amor e caridade, como essencial para o nosso caminhar, a nossa evolução. Mas os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Né? Então, ele já está nos falando, ele já nos deu dois exemplos. É a prática da caridade em si e amar ao próximo, né? Amar a Deus, né? Primeiramente, né? E o próximo, como a nós mesmos. Será que nós nos amamos mesmo? Será que nós já conseguimos amar o nosso próximo, né? Então, caridade, como nos fala o Evangelho, caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. O egoísmo e o orgulho, tal da perdição. Esses dois, egoísmo e orgulho, estão presentes no nosso dia a dia, né? Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós praticarmos a caridade na sua essência divina, estamos, então, dando, né, demonstração de como amar o nosso próximo. Ou já estamos amando o nosso próximo, porque já temos essa virtude sedimentada em nosso coração. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre fonte divina das bênçãos do Senhor, nos fala em Emmanuel, né? Por isso, Paulo dizia: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retinha, né? Paulo compreendeu bem esta mensagem, né? Tanto que ele coloca a caridade acima da fé, porque a caridade, ela está ao alcance de todos nós. Nós não precisamos de tantas coisas para fazer a caridade, né? Um bom pensamento, né? Uma boa palavra, né? Um aperto de mão, um abraço, escutar o outro, saber ouvir o outro. Nós já estamos tentando praticar essa caridade. Fora da caridade não há salvação, nos fala o Evangelho. É a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, porque todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira por que adore o Criador, eles se estendem as mãos e oram um pelos outros. Então não importa qual a religião que nós estamos no momento, né? Não importa qual a crença que estamos seguindo. O que importa é que nós possamos auxiliar e respeitar um ao outro, né? O respeito, né? Aí vamos aprendendo, sim, a amar os nossos irmãos. Fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque estamos sedimentando essa virtude em nosso coração,
E no céu, porque ao chegarmos ao plano espiritual estaremos com a nossa consciência tranquila por mais uma conquista. Conquista do que? De ter sedimentado em nosso coração a caridade. Ou pelo menos já o princípio dessa caridade. Podemos lembrar, né, que quando se fala de caridade, mas foi lá no Jesus falando, então nos achamos distantes. Aliás, nós não estamos, ele não está distante de nós. Nós é que às vezes nos distanciamos dele, como nos distanciamos do nosso Pai Criador, né? Mas nós temos exemplo de pessoas que já praticam a caridade. Podemos citar a irmã Dulce, né? Que tinha um corpo físico tão frágil, mas um espírito tão forte, né? Tão forte, que mesmo com aquele corpo físico frágil, ela ia em busca de alimento para dar aos pobres. Ela atendia, né? Ela falava com eles. Então, esse é a prática da caridade que vem do coração, que já está sedimentado no seu ser, né? Então, não pergunta quem é, não pergunta, né, o porquê está jogado, o porquê fez aquilo. Não, vai e ajuda. Simplesmente isso, né? Como nos mostra a parábola do bom samaritano. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então, não importa aonde nós estamos, né? Não importa qual a religião que no momento estamos seguindo. Até porque amar ao próximo, né, é uma condição nossa e somos todos irmãos em humanidade, então devemos respeitar. Chegamos ao final do nosso estudo, né, do Evangelho, mas é com muita alegria quando se fala das lições do Mestre Jesus. Vamos fazer a fluidificação da nossa água e o encerramento do nosso estudo. Pedindo aos amigos e guias espirituais que coloquem nesta água os remédios que se façam necessários para cada um de nós. Que assim seja. Senhor Jesus, estamos encerrando mais um estudo do Teu Evangelho. Que tenhamos bom ânimo para praticar Tuas lições. Abençoa cada lar, envolvendo a todos em luz e serenidade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, né? Mais um estudo do Evangelho para a alegria dos nossos corações. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.